a uma só voz, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, de todo o coração, ao único, sim, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder, ao Rei invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Com as nossas mãos levantadas, adoramos, Senhor, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos, Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti. Há uma só voz, bem forte, coroamos, Rei Jesus. Só Tu és digno, Senhor, digno de ser adorado. Todo louvor a Ti adoramos. E neste momento, Senhor, nos rendemos a Ti, aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Boa tarde. Palavra do Deus vivo ecoa hoje sobre vossos ouvidos. Havia um tempo em que, se escutasse esta palavra, eu me retiraria na hora, porque incomodava, assim como incomoda a muitos ouvir estas palavras, e muitos considerando e dizendo na sua mente e no seu coração: eu não gosto desses crentes. Esses crentes são chatos, são malucos, são fanáticos. Entretanto, você não acha ser fanático ficar horas e horas na internet vendo aquilo que não te produz nada,
Ficar imaginando e sonhando como seria se sua vida fosse igual àquela vida do seu TikTok, do seu YouTuber, querendo fama, sucesso e dinheiro. Talvez você seja um religioso, seja qual for a religião, e talvez você considere que já tem a Deus. Acontece que esta palavra é uma palavra que não é de particular interpretação. A Bíblia, a palavra de Deus que foi deixada, escrita e foi divinamente inspirada por Ele. Por isso que muitos não compreendem mesmo lendo, mesmo estando dentro de igrejas e fazendo cursos, não compreendem. Porque a palavra foi revelada e para entender é necessário que Deus te revele também. Jesus fala em Mateus 11, que Ele revela a quem Ele quer. E Ele revela assim aos pequeninos, aqueles que se conduzem perante Deus, como uma criança humildes, reconhecendo a soberania, o poder de Deus. Não basta você e eu reconhecermos a Deus com a boca, simplesmente, dizendo que tem a Deus porque eu me considero uma pessoa boa e eu ajudo o próximo. Eu tenho uma religião e por isso eu estou no caminho do céu, porque é o que a maioria pensa e acha segundo os seus pensamentos e as suas ideias e opiniões. Acontece que a opinião do ser humano é uma ideia baseada, fundada naquilo que não tem prova. E a palavra de Deus se testifica, se prova, se testemunha com a vida. Não basta botar a Bíblia embaixo do braço, muito menos vir aqui falar da palavra de Deus, se eu não sou transformado por esta palavra. Por isso que muitas vezes, muitos não consideram que um homem envolvido no crime, no tráfico, nas drogas, uma mulher envolvida na prostituição, depois de ter um encontro real com Deus, larga aquela vida e passa a falar do amor e da transformação de Cristo. E muitos não consideram que aquilo foi real, que aquilo é real, porque o único que pode transformar o homem e tirar da sua ignorância e do pecado é Jesus Cristo, com a sua palavra viva. Entretanto, o ser humano pode rejeitar esta palavra. O ser humano pode não querer, porque é o que fazem assim a maioria nesta terra, assim como o povo que Deus escolheu rejeitou a palavra dele, porque seguiam aquilo que o homem ensinava e olhavam com seus olhares e emitindo opiniões, não buscando a revelação de Deus, não buscando, assim como já foi falado hoje aqui, o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que me convence todos os dias do pecado. O Espírito Santo é que me ensina e fala que eu preciso de Cristo. Acontece que rejeitam a Deus quando acham que já sabem. Se fizeram deuses e senhores nessa terra, é o que diz as Escrituras, a palavra. E no livro do profeta Isaías, diz a palavra de Deus, Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem fechado os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação, divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus para que não vos ouça. Não adianta você ficar orando, clamando, pedindo a Deus, se você leva a tua vida do jeito que você quer. Fala no Salmos 66, 18, que aqueles que não dão ouvidos a Deus, Deus também não dará ouvidos. Quantos se enganando, pensando que, Deus me abençoa quando eu peço. Deus é um Deus de misericórdia.
E a misericórdia é o amor tremendo dele, que ainda enquanto estivermos de pé, está sobre maus e bons, sobre ímpios e sobre os que servem a Deus, sobre os justos. Não que sejamos justos perante a sociedade ou perante a visão do homem, mas a justificação, que é o endireitamento de Deus, através do Espírito Santo, que transforma e faz os desejos e as vontades dos homens, das mulheres, do ser humano, a serem modificadas e transformadas. Porque talvez hoje você diga e pense: eu não preciso de transformar. O que eu faço, eu gosto. O que eu faço, eu quero fazer mais. Como por muitas vezes, usando drogas, ao lado de pessoas também usando, e escutei essas pessoas dizer que queriam morrer daquela maneira, porque estavam em trevas e querem morrer nos seus pecados, nos seus deleites, nos seus prazeres, não considerando o que há de vir depois. No momento do prazer, no momento do pecado, no momento da satisfação, não pensamos em mais nada, enquanto que na verdade não é nada mais do que uma válvula de escape. Porque o problema do ser humano é que o ser humano nasce afastado de Deus. Existe um vazio dentro de cada um de nós, e esse vazio não pode ser preenchido com religião. Esse vazio não pode ser preenchido com filosofias, com política. Esse vazio não pode ser preenchido com bebidas. O vazio não é preenchido com sexo. O vazio não é preenchido com drogas. Este vazio que está que existe em todo ser humano, muitas vezes nem é percebido, e cada vez se enchem mais e mais de pecado, mais e mais de prazeres dessa terra, se enchem de religião, se enchem de sabedoria do homem, pensando que estão servindo a Deus. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Acontece que quando o pecado entrou no mundo, e todos nascemos em pecado, essa imagem e semelhança foi destruída. E através do sangue de Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo, é possível voltar a nascer de novo, nascer espiritualmente, nascer para a ter semelhança e imagem de Deus, à medida que vamos caminhando e buscando e nos santificando e fazendo segundo a vontade dele. E mesmo assim, nesta terra, neste corpo que nos foi dado, não conseguiremos viver plenamente a imagem e semelhança de Deus. Acontece que Deus, pela sua rica, infinita bondade e amor, enviou o seu único Filho. O Filho que estava com ele, Jesus Cristo, já estava com ele antes da fundação do mundo. E ele enviou como homem nesta terra para que fosse o testemunho e para que se cumprisse as profecias, a palavra que sempre falaram dele. E Deus sempre enviou os profetas e os homens de Deus, até madrugando, profetizando, enviando a sua palavra, enviando o aviso de Deus sobre aquilo que o homem está colhendo para si mesmo. Nós plantamos aquilo que colhemos. O maior inimigo do homem é si próprio. Não é Satanás, não é o demônio, não é o teu vizinho, não é a tua mulher, não é o teu marido, nem teu filho. Teu maior inimigo é você mesmo. Quando você não busca fazer a vontade de Deus. Porque quando você busca intimidade com Deus, você vai ser o seu melhor amigo. E o que Deus mais quer é ser teu amigo. Mas Jesus falou que vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Por isso, é sobrenatural, é espiritual, porque muitos se enganam nessa terra, achando que buscar Deus é buscar uma igreja, visitar e participar e dar o teu dízimo. Quantos e quantos, dizendo que são de Deus porque são evangélicos,
Quantos e quantos dizendo que são de Deus porque são pessoas boas. Em 2 João, versículo 9, fala que todo aquele que prevarica, todo aquele que não cumpre aquilo que Deus quer e que não vive, não persevera nos ensinamentos de Cristo, não tem a Deus. Aqueles que vivem, aqueles que perseveram, aqueles que dão lugar para o Espírito Santo, para serem transformados por Ele e nascerem de novo espiritualmente, esses vão ver o Pai e o Filho. E o Filho quer revelar. Jesus se revela àqueles que assim desejam. Não pensa porque você já se mudou, transformou um pouquinho, porque você frequenta uma igreja, uma religião, ou porque você ajuda o próximo e é uma pessoa boa. Porque é o que diz essa Escritura. Não sou eu o pregador que está falando, porque Deus nos enviou hoje aqui para falar aquilo que não se fala mais nessas igrejas, porque a grande maioria procurando vil metal, procurando dinheiro, tirando a lã e a gordura das ovelhas. E Jesus falou que o povo erra por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Maldito o homem que confia no homem e não busca o Espírito Santo para ter o discernimento, o entendimento, a percepção sobre aquilo que é verdadeiro ou não é. E vão confiando cegamente, enchendo as igrejas e fazendo ali causa de grande ganho. Porque querem ser igual a eles. O coração ainda está endurecido. Que os olhos humanos vê. Por isso que milhões de pessoas procuraram o indivíduo que botou o nome dele de João de Deus. Só que de Deus ele não tinha nada. Tá vendo o sol nascer quadrado, porque de Deus ele não era. Era João do diabo. Mas ele fazia milagres. Ele curava. Ele falava palavras bonitas. Só que ele abusava também das mulheres. E além disso, muitas outras coisas terríveis. E muitos acobertando a mentira, o pecado, a maldade daquele homem, porque querem ser igual, porque o que importa é o dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quantos querendo ganhar o mundo inteiro e ter dinheiro para se deleitar nessa terra, passando pelo cima dos outros, fazendo feitiçaria, fazendo oração contrária, só que só vai acontecer aquilo que Deus permitir. Creia que Deus está olhando para toda a terra. Deus não somente olha para toda a terra. Ele sabe o que você pensa, o que você vai fazer, e a permissão dele ainda se encontra sobre a terra. E este é o amor e a misericórdia dele. Ele nos conceder esta oportunidade para olhar para o alto. Olhar para o alto não é você virar a cabeça para cima e ver o teto ou ver o céu. Olhar para o alto é você buscar Deus de todo o teu coração. É você elevar o teu coração e dizer para Ele que você não sabe nada, que não conhece nada, e se humilhar perante Ele, reconhecendo que Ele é soberano e que a tua vida agora só existe porque Ele assim o permitiu. E pior que esteja a tua vida, por maior que seja o problema, por pior que seja o sofrimento e a situação que hoje eu me encontro, por mais doente que eu esteja, ou alguém querido, alguém próximo de mim esteja sofrendo, Deus é poderoso para mudar e transformar, mas Ele quer primeiramente transformar a tua vida, o teu coração, para que se volte a Ele. Fala o salmista no Salmo 121, levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou você crê que a terra veio de explosão, o homem veio do macaco? Uma teoria, algo que não se pode comprovar. Olha a natureza, olha os animais, olha o ser humano. Para de olhar para o seu próprio umbigo e querer fazer só aquilo que te agrada. Veja
Creia que Deus está falando contigo no dia de hoje, e na verdade Deus tem falado contigo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus pode comunicar no teu coração, independente do que tu está ouvindo hoje aqui, porque Ele fala. Acontece que o coração endurecido a gente não escuta. Coração endurecido a gente olha para o homem, e olha para aqui, olha como é que são aqueles crentes. Eu que não vou ser assim. Os mandamentos de Deus não são pesados. Muitos querem vitória nessa terra, nesse mundo. Muitos procuram a orientação e seguir a youtubers, seguir Facebook, seguir a coaches, seguir a padres, seguir a pastores, seguir, imitar, copiar. Muitos querem copiar a Pablos. Muitos querem copiar a Saulos. Homens que não eram e não são tementes a Deus. Muitos querem imitar aqueles que falam a palavra de Deus, mas não vivem o espiritual, o sobrenatural de Deus. Muitos querendo usar a palavra de Deus para enriquecer. E essa palavra é dada de graça, e de graça ela tem que ser dada. Não adianta você falar, eu escuto para aprender aquilo que importa, que interessa. Porque se você não tiver o Espírito Santo, você vai estar comendo comida podre e estragada, e achando que é coisa boa. Se uma criança for criada desde pequeno, comendo comida no lixão, comendo comida podre, estragada, ela não vai considerar que aquilo ali é algo ruim. Ela precisa provar algo diferente, uma comida boa, para saber a diferença, e mesmo assim muitas vezes não conhece isso na terra, o ser humano, dizendo. E a palavra do Senhor é um alimento puro, saudável, é como mel que quando entra na boca, adoça toda a sua boca e as suas entranhas. Assim é a palavra de Deus. Se você quiser receber, se você abrir os ouvidos, se você buscar Ele de todo o coração. Por isso não se engane, agora eu vou para a igreja. Se você não tiver com o teu coração rasgando diante de Deus, se ajoelhar e clamar para que Deus venha te ensinar, e abrir esta Bíblia que está na tua casa aí, e começar ali pelo Novo Testamento, no livro de João, para que Deus venha te mostrar quem é Ele, não o homem, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne, do seu braço, a sua força. Confia em si mesmo. Eu já sei. Eu fui criado num lar evangélico, cristão. Eu sou católico, eu já tenho minha religião. Eu nasci aqui e vou morrer aqui. Não é assim que a maioria fala? Assim como um dia também pensava que achava alguma coisa, que sabia. Acontece que o Espírito Santo de Deus tem vindo sobre a terra, sobre muitos poucos, porque são poucos que querem renunciar, são poucos que querem pagar o preço da obediência, são poucos que reconhecem que não sabem nada. Nós temos que reconhecer todos os dias, diante de Deus, que se não fosse Ele eu não abriria o olho, que se não fosse Ele eu não trabalharia, que se fosse Ele eu não estaria desempregado e mesmo assim vivo. Porque você pode estar sem trabalho, mas você está vivo, você está comendo, Deus está te sustentando de alguma maneira. Para de se sentir humilhado por causa disso, porque Jesus, sendo rei, foi humilhado, Jesus foi cuspido, Jesus foi escarnecido, e Ele pagou um preço naquela cruz pela tua vida e pela minha. Morte de cruz, preço de cruz, mas Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, aqueles que estiverem com Ele, diz esta palavra, vão ressuscitar também. Ele ressuscitou e vivo está, e Ele quer viver, mas Ele não vai invadir teu coração, Ele não vai invadir a tua vida. Você tem que querer, mesmo com pouca força. Diga para Ele no dia de hoje, seja onde você estiver, e se não tiver um quarto para fechar a porta, mesmo nas ruas, fecha o teu
teus olhos e rasga teu coração e fala: Jesus, fala comigo mais. Jesus, transforma a minha vida. Jesus, eu quero me entregar. Para de confiar, achar que você vai encontrar Deus na igreja. Porque se Deus está falando contigo hoje, se Deus tem falado contigo, e você não tem dado ouvidos, será que você vai entrar onde Deus quer que você entre? Porque a maioria está corrompido. A maioria está procurando seus próprios interesses, como diz as Escrituras. Filipenses 2:21, todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. Somente aquele que é fiel, somente o remanescente será salvo. Crê no nosso Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Receba a palavra de Deus no teu coração. Receba a glória de Deus. Clame a Deus, olhe para o alto aonde você estiver, com o teu espírito e com tua alma. Peça a Deus para rasgar, para poder quebrantar o teu coração, para que você venha ouvir a palavra verdadeira dele, não do homem. Para que não olhe para o homem e veja, aquilo ali é um crente, ele quer o meu dinheiro, porque é isso que Satanás faz. Ele quer fazer que você acredite que todos são iguais. E na verdade, como ser humano, todos nós somos iguais. Todos somos pecadores. Todos somos falhos. Por isso que Deus fala, não olha para o homem, olha para Deus. Deus está vivo. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você está passando na tua vida. Ele sabe. Só que Ele quer ouvir de você. Por isso que é necessário se entregar de todo o coração para Ele. Não fica preocupado, vou mudar isso, vou mudar aquilo, não. Porque se você rasgar o teu coração para Ele, Ele vai abrir e Ele vai te dar o entendimento e a vontade. Mas você tem que fazer por onde? Porque assim como você se esforça no teu trabalho, quando está trabalhando, para fazer o melhor, ou melhor, você deveria se esforçar, porque muitos nem isso fazem. Você se esforça no teu trabalho, assim para buscar a Deus, não é de qualquer maneira, não é em qualquer lugar. Não pensa que Deus está em todos os lugares e muito menos em você, porque a mentira que se propaga é que Deus está em nós, basta a gente ser uma pessoa boa. Se o Espírito Santo não habitar, se o Espírito Santo não estiver em nós, se nós não estivermos sendo transformados pelo poder de Jesus Cristo, nós não podemos falar que temos a Deus. O Espírito Santo só habita naqueles que obedecem, fala em Atos 5:32. E assim Ele quer habitar na vida de muitos aqui, para transformar. Ele quer ser a solução, mas não é da maneira que eu quero, não é da maneira que você quer, é da maneira que Ele determina. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto está perto, que haverá dias que procurarão a palavra dele e não encontrarão. Assim diz o Senhor. Até aqui.